Sejam bem-vindos ao 11º dia de Caminhando com Paulo. Hoje vamos continuar o 5º capítulo da Carta aos Romanos, a partir do versículo 12. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem. Mas a graça de Deus é muito maior. E Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque, no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje Paulo nos fala da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante o que Paulo fala aqui. É que antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Então, isso nos fala sobre a ignorância, Muitas vezes nós não sabemos que estamos pecando e também não podemos ser cobrados por isso. Não podemos ser cobrados por aquilo que não sabemos. Mas aí vem a lei. Vem a lei. Deus dá a lei para que o homem saiba aquilo que está fazendo de errado. Porque o pecado já tinha causado muita morte. A morte dominou todos os seres humanos. Mesmo os que não pecaram. Mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Então, o pecado trazia a morte, Deus traz a lei, para que o homem saiba aquilo que é mal, saiba aquilo que ele não deveria fazer, aquilo que ele deveria fazer. Mas a lei não salva, a lei não é capaz de salvar. E muitos continuam morrendo pelo pecado. E aí depois Paulo fala uma coisa dura, forte. A lei veio para aumentar o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. A graça de Deus sempre vai superabundar, sempre vai ser maior do que qualquer mal. Então, a lei veio, Deus não nos deu a lei para o nosso mal, mas quando estamos em pecado, quando estamos em um mundo de pecado,
tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Então, até aquilo que é bom pode ser usado para o mal. E a lei também foi e é usada para o mal. O próprio Paulo falou muito sobre o legalismo aqui na sua carta. Então, a lei também foi usada para o mal. Mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado trouxe a morte, a graça, dominasse e trouxesse a vida eterna. Então, um só homem trouxe o pecado. E esse pecado contaminou, dominou a todos. Mas um só homem trouxe a salvação. E ele não trouxe a salvação para um pecado. Ele trouxe a salvação para todos os nossos pecados. Jesus Cristo vem perdoar todos os nossos pecados. Mesmo que não mereçamos esse perdão. Mesmo que não mereçamos. Ele morre por nós na cruz. Enquanto não merecemos. Não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Porque Ele é bom, porque Ele é perfeito. Então, meditemos com o Espírito Santo sobre essa palavra de hoje, entendendo que o pecado entrou no mundo, mas Jesus veio para nos salvar.